Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todo mundo em casa se cuidando certinho. Tô com saudade de vocês. E aí, agora nós vamos começar a nossa aula com um bom dia e vamos seguir para a nossa correção de exercícios. Eu quero corrigir as tarefas de casa que eu havia passado na aula anterior, que é a página 46. A gente vai começar por ela. Vou colocar aqui a nossa página da internet e vou colocar a minha imagem ali em cima, pequenininha, para que vocês possam ficar aqui, porque eu tô de olho. Olha só, gente. Na página 46, a gente tem a questão 7, né, que vai falar nas sentenças a seguir, marque SA para superlativo analítico e SS para superlativo sintético. Como eu havia explicado antes, o superlativo analítico é aquele que vai existir com a ajuda de um adjetivo. Então, eu lembro que teve uma sala que eu até fiz essa análise. Superlativo analítico, pensa assim, ó, esse A aqui do analítico coloca como se fosse um adjetivo. Então, é um superlativo que ele vai se utilizar de um adjetivo para ser formado. Enquanto eu tenho um superlativo sintético, imagina que aqui eu vou ter um S, certo? Esse S é de sufixo. Pensa em sufixo. Então, o superlativo analítico ele vai se utilizar de de um adjetivo para ser formado, enquanto o superlativo sintético vai se utilizar de um sufixo para ser formado, tá? Então, vamos aqui embaixo. O tempo de vida de uma borboleta que já foi lagarta pode ser considerado curtíssimo. Curtíssimo, eu tenho uma palavra só, né? Um radical só. Então, aqui eu tenho o sufixo. Se é sufixo, é o sintético, SS. Quando sai voando, já transformado em borboleta, o inseto é muito livre. Aqui no muito livre, eu vou ter aqui, ó, uma palavra para intensificar. Esse aqui, no caso, nem é um adjetivo, é um advérbio. Mas, de qualquer forma, começa com a letra A. Então, se tem uma outra palavrinha para complementar, então a gente tem SA. Quando a lagarta rompe o ovo, a casca fica extremamente quebrada. Aqui, novamente, o meu adjetivo ele vai estar intensificado por um advérbio. Então, aqui eu vou ter o superlativo analítico, porque eu vou ter uma outra palavra para estar complementando ele. E na última, o espaço dentro da crisálida é apertadíssimo, mas suficiente para a lagarta se desenvolver. Apertadíssimo, eu tenho uma palavra só, e aqui o íssimo vai ser o nosso radical, então vai ser um superlativo sintético. Então a ordem ficou SS, SA, SA e SS de novo. Questão 8. Escolha em cada um dos casos apresentados a seguir a palavra mais apropriada para completar a comparação. A. A lagarta nem sempre é tão bonita. A borboleta adulta. O que seria? Então, a lagarta nem sempre é tão bonita quanto a borboleta adulta. Então, a gente vai utilizar o quanto aqui, ó. Se a gente for pensar o de, ó, a lagarta nem sempre é tão bonita de a borboleta adulta, não tem sentido. A lagarta nem sempre é tão bonita que a borboleta adulta, também não faz sentido. A única que tem sentido é o quanto que está aqui no meio, certo? Letra B. Deixa eu clicar aqui para o B, subir. O tempo de vida da borboleta fora da polpa é menos longo. Esse menos longo tananana, o tempo dentro da polpa. Menos longo
D, o tempo da polpa? Não faz sentido. Menos longo quanto o tempo dela dentro da polpa? Não, não faz sentido. Mas é menos longo que o tempo dela dentro da polpa? Sim, esse faz sentido. Então, é o que a gente vai utilizar aqui na letra B. Letra C. Pessoas, para quem só marcou o X, não tem problema. Mas, sinceramente, eu acho que ficaria mais bonitinho se vocês anotassem a resposta aqui, né? É uma sugestão bem legal. C. A borboleta é mais livre, blá, 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 a lagarta dentro da crisálida. Então, a borboleta é mais livre de a lagarta dentro da crisálida? Não. A borboleta é mais livre quanto a lagarta dentro da crisálida? Também não. A borboleta é mais livre que a lagarta dentro da crisálida? Sim. Então, resposta correta, que é a última aqui, pode marcar. Letra D de dado. O ovo não é tão grande de a lagarta? Não faz sentido. O ovo não é tão grande quanto a lagarta? Faz sentido. Então, resposta correta é essa daqui. Só para confirmar, o ovo não é tão grande que a lagarta. Vamos pensar no seguinte: toda vez que eu tiver mais ou menos, eu vou usar o que? Toda vez que eu tiver o tão, que é de igualdade, eu vou usar o quanto, certo? Então, se vocês perceberem aqui, ó, na letra A eu tive o tão, então por isso que eu coloquei o quanto. Na letra B eu tenho menos, por isso que virou o que. Na letra C eu tenho mais, por isso que foi o que. Na letra D eu tenho o tão, que foi o quanto, tá certo? Vamos lá, 9. Observe as imagens a seguir. Que é a borboleta saindo do casulo, né? Que o casulo já tá quebrado, a borboletinha aqui de fora e a borboleta aqui saindo com as asinhas dela. A B, a gente tem o casulo fechadinho, mas ele tá um pouquinho quebrado aqui. Na C, a gente tem a borboleta começando a sair do casulo, porque as asas dela estão dobradas. Aqui eu tenho a lagarta, ela tá construindo ou ela tá comendo? Eu sinceramente não sei, eu acho que ela tá comendo, né, para depois se fechar no casulo. E na letra E ela já tá adulta, voando, né? Então vamos pensar. Sobre a sequência em que essas imagens deveriam aparecer para representar o ciclo da vida de uma borboleta, assinale a alternativa correta. A imagem A, então deixa eu subir para a gente ficar vendo. A imagem A não poderia indicar o início da vida adulta da borboleta. Realmente essa daqui tá errada porque pediu para anotar a correta, né? Essa daqui, ela poderia sim, então esse não aqui que tá errado, né? Ela poderia indicar o início da vida adulta. Letra B. A imagem B deveria aparecer depois da imagem D de dado. Não, não deveria, né? Porque aqui ela tá começando a quebrar o casulo, então ela deveria aparecer B depois da imagem D. Acho que isso aqui é o ovo da lagarta, né? Eu acho. Confesso que eu não sou muito boa nessa área aqui, não. Mas aqui tá errado. C. A imagem C representa o início da fase intermediária da borboleta. Não, porque a fase intermediária é quando ela está presa no casulo e aqui ela já está saindo. D, a imagem D indica o que acontece dentro do ovo e deveria vir antes da imagem B de bola. Não, não deveria vir antes e
E aqui, ó, fala o que acontece dentro do ovo. Não, ela já está do lado de fora, ela está se alimentando. Letra E, a imagem E poderia ser a última representação do ciclo. Com certeza, porque aqui ela está livre, já está voando, ela já se libertou do casulo dela, então ela já pode voar, certo? Resposta correta, letra E. Ah, aqui do lado eles colocaram. Então, aqui, ó. Ó, vou ler o que está aqui então para facilitar a nossa vida. A imagem A representa o momento imediatamente posterior à saída da borboleta da crisálida, poderia, portanto, indicar o início da vida adulta. A imagem B, do ovo sendo rompido, deveria aparecer antes da D, da lagarta comendo folha. Ai, meu Deus, era uma folha, chega era uma fruta. A imagem C representa o fim da fase intermediária, em que a borboleta começa a romper a polpa. A imagem D, em que se mostra a lagarta preparando-se para formar a crisálida, indica o que ocorre depois do ovo ser rompido, imagem, que é a imagem B, né? E a imagem apresenta a borboleta já adulta, livre voando, que é a letra E. Então, só reforçando, a imagem B é a lagarta dentro do ovo, quebrando o ovo para sair. Quem vai sair dali é a lagarta, nem é a borboleta ainda, tá? Então, assim facilita nosso entendimento dessa outra questão. E aqui na página 47, nós temos o exercício 1. Ele é um exercício simples, mas ele é longo, né? Que a gente tem que ler muito para poder responder, mas ele não é um exercício difícil. Então, nós temos aqui, analise os verbetes do dicionário selecionados, a seguir indique os sinônimos possíveis para cada um deles. Então, na letra A, eu vou ter adulto. Então, o que está caracterizando? Ó, é um adjetivo próprio de pessoas adultas. Então, aqui, ó, leituras, atitude. E também derivação, sentido figurado, que alcançou certo grau de dependência e perfeição, maduro. Sua literatura entrou na fase adulta, por exemplo. Então, adulto quer dizer algo assim, com mais experiência. E aqui a sugestão do livro é que um sinônimo possível para a palavra adulto seja maduro, né? Então, realmente faz sentido. Na letra B, nós temos estágio. Estágio é um substantivo masculino. Período de prática imposto, serviço ou empresa para que um médico, um advogado, etc., se habilite a exercer bem a sua profissão. 2. Derivação por extensão de sentido, qualquer período preparatório. 3. Momento ou período específico em um processo contínuo, estágio, fase. Então, aqui tem uns exemplos. No atual estágio da economia, há chance de aumento do salário mínimo. O estágio terminal de uma doença. 4. Cada uma das sucessivas etapas da realização de algo. Então, exemplo, os diversos estágios de um projeto. 5. Rubrica astronáutica. Cada seção de um foguete ou veículo espacial dotada de combustível ou motor próprio. Então, nós temos aqui como exemplo, os foguetes de longo alcance têm 3 a 5 estágios, que seriam os componentes, né? 6. Rubrica eletrônica. Então, parte de um circuito eletrônico com função específica. Então, não tem exemplo. Mas, por exemplo, é um estágio, né, de um componente eletrônico. E o 7, rubrica geologia, unidade cronostratigráfica, de menor variação que a série e que tem como equivalente temporal a idade. Aqui é também uma característica, um significado da palavra estágio. Então, qual o sinônimo que a gente poderia dar para a palavra estágio? Estágio. Então, é um estádio, uma fase, uma etapa. Eu acredito que fase e etapa são os que mais preenchem esse significado para a gente, né? Letra C, adjetivo de 2 gêneros. Livre, melhor dizendo. Livre é um adjetivo de 2 gêneros. Por quê? Eu posso utilizar ele tanto para masculino como feminino.
né? O homem é livre, a mulher é livre, não tem diferença. Então, aqui, ó, que é senhor de si e de suas ações. Então, temos aqui, ó, livre para decidir. 2, que não está sob o jugo, que não é escravo de outrem, que não é prisioneiro, que goza de liberdade física, que foi absolvido. Exemplo, livre de acusações. Que não vive em cativeiro, disse de animais. Capaz de exercer seus direitos civis e políticos dentro dos limites que lhe faculta a lei. Cidadão livre, né? Exemplo. 7, que goza de dependência política, nação livre. 8, isento de restrições, controle ou limitações, imprensa livre, livre concorrência, que não sofre a influência de grupos de interesse, exemplo, eleições livres nesse caso, né? A gente não vai ter a flexão dos gêneros, mas a gente tem flexão de número. Então, aqui vai ser eleições livres. 10, cujos movimentos se fazem desimpedidamente, sem embaraço, solto. Então, aqui como exemplo, nós teremos mãos livres, uma roda livre em torno do seu eixo. Todas elas aqui são significados de livre. Então, qual o significado que a gente poderia colocar aqui, né? Um sinônimo? Solto. É o que eles colocaram aqui como sugestão, certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte direitinho, que não tenham dúvidas. A tarefa de casa para a nossa próxima aula vai ser a página 48 até a página 50. Então, é a página 48, 49 e 50. Exercícios do 1 ao 9. O 1 a gente já começou, vocês vão continuar ele, né? Até as letras seguintes e vão até a questão 9. A aula que vem a gente volta e corrige mais alguma coisa, certo? Beijinho então e tchau!